Boa noite, meu povo, boa tarde, bom dia, não sei que horas você está assistindo. Sou o Léo do Concentrados, estou aqui mais uma vez para mais um episódio para a gente falar de Copa do Mundo, falar de futebol e falar do Brasil classificado para a próxima fase. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Yoshida e vamos conversar. Fala, Léo, vamos conversar sobre o Brasil classificado. Se você não está empolgado até agora, eu não sei mais qual argumento eu uso para te convencer, meu. Como é que você está chegando? É com essa expectativa lá em cima que a gente inicia, hoje num ambiente diferente. Saímos do bar um pouquinho, tá um pouco frio no Rio de Janeiro e carioca não gosta de frio, então a gente resolveu tomar um chazinho diferente, mas chazinho de cevada. Estamos aqui, então vamos começar falando do nosso Brasil, que é o nosso foco. Estamos classificados. Tivemos 2 jogos, né, desde o nosso último episódio, que foi o jogo contra o Haiti, e também o último jogo contra a Escócia, 2-3-0, mas eu acho que a gente pode falar sobre a evolução do time. O que você achou dos jogos? Primeiro, falar sobre o Haiti, que o Haiti foi uma vitória protocolar da seleção brasileira. A gente mete 3-0 no primeiro tempo. Eu até achei que o Brasil poderia ter ampliado esse placar no segundo, mas meio que tirou o pé ali, fez o resultado possível, tranquilo, para vencer o Haiti. Destaque negativo é pela contusão do Rafinha, que eu já nem sei se é tão negativo assim, porque não pela contusão, jamais eu quero que o Rafinha se machuque, mas ele saindo do time com a entrada do Ryan, parece que o Ancelotti tenha encaixado esse time aí no ataque ali, principalmente porque o Ryan ajuda muito mais no setor defensivo do que o Rafinha, né? Ele volta, ele briga pela bola, disputa com os zagueiros adversários, inclusive o Brasil faz gol derivado dessa luta do Ryan. E o jogo contra a Escócia. Não, primeiro, 2 gols um gol do Vinícius Júnior contra a Escócia e 2 do Matheus Cunha. E contra o Haiti, 2 do Matheus Cunha e 1 do Vinícius Júnior. E contra a Escócia, 2 do Vinícius Júnior e 1 do Matheus Cunha, que eu falei no último episódio que ele ia sofrer pela camisa que ele estava usando, que era 9. E ele vem fazendo gols aí. Abençoado, né? E vem sendo abençoado pela camisa 9 do Brasil, né? Tá abençoado, muito bom. Cara, assim, uma coisa que você falou em outro episódio também, e que te bateram um pouquinho, era que o Vinícius Júnior tinha ido bem na outra Copa. Não sei se eu concordo totalmente com isso, mas o fato que essa Copa ele tá chamando a responsabilidade pra ele, né, cara? Ele tá fazendo o que se espera dele, né, cara? E o Vinícius Júnior funciona muito. É impressionante como ele funciona muito bem na mão do Ancelotti, né? É verdade. O Ancelotti faz ele jogar. O conhece ele já, né? Faz ele jogar e, pô, é isso que o povo brasileiro esperava do Vinícius Júnior nessa Copa, é isso. Ele consegue igualar o feito. Simplesmente do Jairzinho, do Romário, do Ronaldo e do Rivaldo, que é os jogadores que fizeram gols em todos os jogos da primeira fase. E, coincidência ou não, Jairzinho em 70, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002. Sei aí, o público de casa pode me dizer quem foi campeão nessas Copas. Será que é um sinal? Os sinais estão todos aí. Os sinais estão todos aí. Só dando uma curiosidade aqui. Depois que a gente falou no último episódio do 7-1 da Alemanha em cima de Curaçao, a Alemanha havia passado o Brasil em gols totais. Ao final da primeira fase, o Brasil retoma a liderança. Tá 244-243 agora nessa briga entre o Brasil e a Alemanha em gols totais em Copas do Mundo, né? É isso. E, cara, o Rafinha se machucou, foi cortado da Copa, né? Me surpreendeu o fato do Ancelotti optar pelo Ryan e não pelo Luiz Henrique, que eu acho que era o substituto natural ali, até pelo ciclo, né? Que vinha sendo convocado com mais frequência. Mas, assim, tem se mostrado que foi uma boa escolha, né, o Ryan. Sim, a aposta que o Ancelotti ganhou, né? A gente pode até afirmar isso, assim, no futuro pode ser que o Brasil não venha ganhar a Copa e tal, mas pô, a gente não pode botar esse peso também, porque a priori é uma aposta que o Ancelotti ganhou. Você mesmo disse, o movimento natural era o quê? Era botar o Luiz Henrique. Quando ele bota o Ryan, ele ganha muito, como eu disse no comentário anterior, ele ganha muito mais ajuda na defesa, né, no setor defensivo com o Ryan, do que eu acho que seria com o Luiz Henrique, que é mais ali rabiscador ali na lateral. Então é isso, eu acho que o destino pode ter consertado esse time do Ancelotti aí, né, cara? Contusão do Rafinha. E o Rafinha não chegou, não tá confirmado o corte dele, não.
Ele pode ser que ele volte nas oitavas ou quartas de final. Aí mas aí talvez seja um sacrifício. Eu também acho que mesmo o Rafinha em condições, para mim, ele não volta pro time titular. Contra o Haiti e a Escócia, o Brasil jogou muito bem, deu um ânimo, assim, deu uma certa esperança pro povo brasileiro, que vinha desanimado com o futebol da seleção. Os 2 últimos jogos, eu nem digo tanto o Haiti, porque o Brasil era muito superior ao Haiti, mas eu acho que a Escócia foi um bom teste para a seleção brasileira. A Escócia não é uma seleção top mundial, mas ela não é uma seleção boba, é uma seleção mediana ali. E nem é uma seleção de tomar muitos gols, né? Exatamente. Por característica, tem boas defesas. Eu vi muita gente falando a Escócia deu o gol pro Brasil primeiro. Mas eu vejo muito mérito na seleção brasileira, a pressão alta que fez para roubar a bola. Teria sido 2 gols se o juizão não inventa a falta no Vinícius Júnior, né? Ali, que para mim foi falta no Vinícius Júnior, não do Vinícius Júnior, que ele se adianta e o cara dá um chute no qualquer dele. Não, foi o tipo de falta que não se marcou até, não tinha sido marcado até agora na Copa inteira. E você vê, quer ver na Copa inteira. Um parâmetro que, para você ter certeza que não foi nada, o jogador escocês sequer reclama. Ele não reclama. Exatamente. Ele, não reclama. Ele lamenta que a Escócia tomou gol. É exatamente isso. Exatamente isso. E eu acho que quando o VAR chama o juiz, ele pega ali um pedaço muito pequeno do lance, numa câmera lenta, num ângulo que favoreceria ali a marcação da falta, e não mostra o contexto da jogada ali totalmente. Eu acho que, e até pelo posicionamento do juiz, eu acho que tinha que seguir pela decisão do campo. Mas parece que a CBF até protocolou uma reclamação na FIFA. Seria outra quebra de recorde do Vinícius Júnior, cara. Quebra de recorde, não, ele igualaria o Brasil, não tem um jogador que faz um hat-trick em Copa do Mundo desde Pelé em 58. Seria mais um fator interessante aí pro Vinícius Júnior. Tem muitas curiosidades legais também. O Ryan, eu tava vendo que é o jogador mais jovem a jogar como titular desde 70, se eu não tô enganado. E contra a Escócia também a gente pode destacar o Alisson, cara, que é um goleiro que vive sob desconfiança. Isso. E quando foi preciso, ele foi acionado contra a Escócia, ele foi bem pra caramba, inclusive. Teve 2, 3 bolas ali que ele fez boas defesas, né? Mostrou um goleiro seguro que ele é de fato. Né? E o brasileiro médio que só acompanha a seleção acha que o Alisson é um frangueiro. Eu acho que é bom para o pessoal pegar confiança no Alisson também, ele se sentir cada vez mais seguro. Tudo bem que já são anos e anos de seleção, mas sempre terceira Copa, mas sempre há essa ressalva com o Alisson. O Alisson, quando precisa dele, a gente não pode contar. E de fato, assim, ele é um goleiro muito seguro, é um goleiro muito bom, ele não tá no Liverpool há tanto tempo à toa. Ele não foi a 3 Copas à toa. Então, acho que a gente tá bem servido de goleiro. E acho também, assim, contra o Haiti, o primeiro tempo foi ok, o segundo tempo foi um pouco chato. Mas parece que tentou no resultado contra o Haiti. Mas agora, contra a Escócia foi diferente. Eu vi uma evolução bacana contra a Escócia, principalmente nessa questão da marcação-pressão, o interesse em fazer gol, o interesse em pressionar. Só que a gente entra por um jogo difícil, né? A gente se classifica. Contra a Escócia, a gente só passando aqui, a gente não pode deixar de citar o retorno do Neymar, né? Neymar entra, joga ali 15 minutinhos finais, 15, 20 minutos finais. Não mostra muita coisa, até porque vem de contusão e tal. Teve umas trocas de passe. Teve um lance que eu até comentei com um amigo meu no que eu tava assistindo o jogo. Eu falo, cara, o Neymar não pode fazer mais isso. Ele tem que entender o corpo dele agora. Que ele pega a bola, ele tá cercado por 4 escoceses e tenta passar pelos 4. Cara, aí depois. Não é mais jogador. E ele foi facilmente desarmado. Depois disso, ele começa a pegar e soltar a bola. E aí ele faz uma tabelinha com o Vinícius Júnior, quase que o Vinícius Júnior faz o 4º gol do Brasil ali. Esse é o principal problema do Neymar, eu diria, porque tecnicamente ele é muito superior, só que ele ainda acha, ele ainda confia tanto no que ele é capaz de fazer, só que eu acho que o corpo não responde mais como respondia há tempos atrás. Né? E os grandes craques, eles têm que saber se adaptar. E eles costumam se adaptar e costumam continuar rendendo, né? Exatamente. Pode citar vários exemplos, o Romário, Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, que estreou na Copa do Mundo, mas isso depois a gente fala depois. Mas a gente agora, assim, saindo dessa questão do jogo contra a Escócia e Haiti especificamente, a gente se classifica para um jogo difícil, né, cara?
Assim, eu tenho só falado que o Brasil enfrentou o melhor Marrocos de todos os tempos, aí depois pega o melhor Haiti de todos os tempos, e agora pega a melhor Escócia de todos os tempos, e agora no 16 vai pegar o melhor Japão de todos os tempos, né? Não tá sendo fácil a vida da seleção brasileira. Um Japão que é bem disciplinado taticamente, como sempre foi, a seleção japonesa sempre foi disciplinada taticamente, porém ela não tinha tantos talentos quanto ela tem hoje. E isso é preocupante. É um ponto a se chamar atenção para o próximo jogo. Mas eu acredito que o Brasil ainda é favorito. A gente chegou até a comentar em outros episódios que a gente não achava que o Brasil seria favorito contra o Japão, mas nada como um dia após o outro. Futebol é engraçado por causa disso, né? Depois de duas grandes atuações do Brasil contra a Haiti e contra a Escócia, hoje a gente tem mais confiança em dizer que o Brasil se torna favorito contra o Japão. Até porque o Japão não fez uma boa primeira fase. Ela empata com a Holanda num bom jogo, aí goleia a Tunísia, que, pô, a Tunísia... Cara, eu vi os jogos do Japão e eu achei que o Japão, os primeiros 2 jogos, jogou muita bola, cara. Mas aí depois o jogo contra a Suécia foi modorrento. Mas sabe o que eu percebi? Eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Eu percebi que... porque provavelmente o melhor terceiro... O que ficasse em terceiro, que no caso foi a Suécia, pegaria o... Pode ser que pegue a França, né? Sim. E aí, pegando a França... não, a Suécia acho que pega a França, porque é o que a gente está gravando agora... Não, porque depende da posição dele entre os melhores terceiros. Isso aí, a FIFA... Eu tô com ódio da FIFA por causa disso, cara. Eu tenho que ficar fazendo conta em Copa do Mundo. Eu quero me divertir, eu não quero ficar fazendo conta. Esse que é o problema. Então, assim, pegar a França... Tipo, a Suécia pressionando porque não queria pegar a França e o Japão se controlando o jogo. Eu acho que foi muito ocasional da situação que tava o jogo naquele momento, né? E por incrível que pareça, eu acho que o Japão, a Suécia preferia pegar o Brasil do que a França. Eu sei que é meio triste falar isso, mas eu acho que é uma verdade, que hoje a França é superior. Eu acho que na cabeça deles, olha, é porque a gente tende a ser muito crítico da seleção brasileira, a gente como torcedor. Mas na cabeça de Japão e Suécia era, sei lá, quer tomar um tiro na mão no pé. Não, isso é um fato. Vai pegar Brasil e França, claro que o Brasil é o menos pior, mas é tão ruim quanto, sabe? Pegar o Brasil, para eles, na cabeça deles é isso. Por mais que o Japão tenha um bom time, o confronto entre Brasil e Japão é um massacre do Brasil. O Japão tem uma vitória, que coincidentemente foi no último jogo. Mas aí o Japão tá desfalcado do melhor jogador deles, que é o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno foi convocado para a Copa, porque o Japão ganha do Brasil, chega a fazer 2-0 no Japão, e o Japão vira para 3-2 com uma assistência do Fabrício Bruno e um gol contra, né? Sim. Então você viu o histórico de confronto, o Brasil é completamente dominante contra o Japão. Cara, mas assim, por característica do jogo, assim, falando da parte tática mesmo, né? O Japão, ele tem características de tentar controlar o jogo, também faz pressão alta, então acho que tem de ser um jogo de muita troca de superioridade. O Brasil não pode entrar desatento nesse jogo. Não pode. Não pode só entrar com o peso da camisa, não, isso é fato. Não pode. Então, eu acredito muito que vai ser um jogo de muita troca de superioridade. Eu acho que não vai ser. Eu acho não, tenho certeza que não será um jogo fácil. Acredito sim na classificação, mas acho que tem que manter o mesmo time, né? No último jogo. Time que tá ganhando. Muito que inventar. Não tem muito o que inventar. O time encaixou, o time tá certinho, o time tá dando gosto de ver. E contra o Japão é esse mesmo time. Até pelo que você falou, pressão, o Brasil também tá jogando pressão alta. E incomodar ele, tirar eles da zona de conforto durante o jogo. Principalmente nos primeiros minutos. Tentar se impor, tentar jogar como seleção brasileira. Uma coisa que eles. E que pode ser um ponto que o Brasil poderia trabalhar, uma fraqueza do Japão, que é a bola aérea, né? Sim. O Japão tem jogadores, é um time muito baixo, até hoje. Japão ainda sempre teve dificuldade. Apesar de que ele faz um gol de cabeça contra a Holanda nessa Copa. Né? Foi até surpreendente. Sim. Mas uma das deficiências históricas da seleção japonesa é a bola aérea, até pela origem deles, né? Sim. Não tem tantos jogadores altos assim. A gente tem os caras bons de bola parada, né? O Casimiro é um cara que tá sempre fazendo gol de cabeça. Acho que o próprio Gabriel Magalhães, que também fez muito gol de cabeça pelo ar. O Bruno Guimarães é um destaque nessa Copa do Mundo. Ele é líder de assistências. É mesmo? O líder de assistência da Copa é o Bruno Guimarães. Não sabia.
Ele tá. Por isso que eu falo, os jogadores do Brasil estão se destacando nessa Copa. O próprio Danilo do Flamengo, cara. O Danilo é uma grata surpresa. Ele entrou. A gente bateu nele. Eu faço minha culpa aqui. Eu bati no Danilo antes da convocação dele. Desde que o Ancelotti anunciou que ele seria o primeiro convocado, tô batendo no Danilo. Ele entra na defesa e dá uma liga ali, dá uma certa segurança na defesa brasileira. Ele entra logo depois, no lugar do Ibanez, depois que o Brasil toma gol no Marrocos. E o Brasil não toma mais gol, né? O Brasil. Desde então, com o Danilo na defesa, o Brasil não toma mais gol. Não, isso é um fato, né? Não toma mais gol, mas a gente se enfrentou o Marrocos e depois a gente enfrentou duas seleções num nível muito abaixo também, né? Sim. É muito difícil você fazer essa comparação também, né? Mas ele jogou contra o Marrocos. Quando ele entrou bem. Ele entrou bem contra o Marrocos. Sim. Outro que tem me agradado muito pelo feijão com arroz, aquele feijão com arroz de mãe, bem temperadinho, é o Douglas Santos. Cara, lateral, ninguém fala dele. É um cara que entra muito, sai calado, mas é um cara que tá cumprindo o papel bem, cara. Hoje em dia, pelas as opções de lateral que a gente tem, ter um lateral que não compromete, que consegue tirar a nota 6 do jogo, é uma grande vitória, né? Ele vem fazendo uma Copa bem correta mesmo. O único ponto de fraqueza da seleção brasileira que eu acho, nesse momento, para jogar contra o Japão, que tem um meio-campo veloz, é o Casimiro. Casimiro tá muito mal. Ele tá em outra rotação do time. O time todo vai bem contra a Escócia, eu não acho que o Casimiro tá nessa rotação. O Casimiro continua mal. Eu acho que ele deveria sair. Se fosse fazer alguma alteração contra o Japão. E o substituto dele é muito bom, né? Que é o Fabinho. Deveria tirar o Casimiro. Porque o Casimiro é outra rotação dele, né? E, cara, impressionante, né? O Casimiro faz uma boa temporada no Manchester United. Né? Ele tá saindo agora do Manchester, provavelmente vai jogar com o Messi. Na MLS. E na seleção agora, nesse momento específico. Ele parece um ex-jogador, cara. Ele parece um ex-jogador. É até difícil falar. Ele tem um histórico na seleção, foi um grande jogador da seleção, mas hoje ele joga só com o nome. Infelizmente. Que loucura. Um ponto dessa primeira fase aí também, sem falar de tática, nada, falar só de curiosidades agora. O Vinícius Júnior ele ultrapassou o Ronaldinho Gaúcho em gols pela seleção brasileira em Copas do Mundo, né? E aí? É o que eu falei, eu tomei pancada quando eu falei que o Neymar era maior do que o Ronaldinho Gaúcho na seleção. Vinícius Júnior ultrapassou o Ronaldinho Gaúcho em gols em Copas do Mundo. O Vinícius Júnior que toma porrada de todo mundo. No seu Vinícius Júnior do Real Madrid na seleção brasileira, ele tá aí. 4 gols na primeira fase, brigando pela artilharia, sendo o protagonista do Brasil nesse primeiro momento. Na seleção, então, Vinícius Júnior ou Ronaldinho? Ele tá sendo que o Ronaldinho nunca foi em Copa do Mundo. Pô, aí você... Mas eu tô trabalhando com números. Não dá, é o Ronaldinho, não dá. Eu tô trabalhando com números. O Vinícius Júnior, nesse momento, ele tá sendo que o Ronaldinho nunca foi na Copa. Aí a galera vai vir nos comentários aí, que eu sei que você vai vir comentar, falar, mas contra a Inglaterra. Porra, contra a Inglaterra, beleza. Foi o melhor jogo da história do Ronaldinho Gaúcho com a camisa da seleção brasileira, que ele foi expulso nesse jogo. Faz os 2 gols, dá o passe pro rival, faz um gol, aquele gol antológico, e ele é expulso nesse jogo. Foi o melhor jogo dele pela seleção brasileira. E todo mundo usa esse jogo contra a Inglaterra pra dizer isso do Ronaldinho Gaúcho. Mas foi o jogo, né, cara? E aí, assim, a Inglaterra era muito favorita naquele momento. A Inglaterra é superior à seleção brasileira e ele chamou o jogo pra ele. Chamou o jogo pra ele e decidiu aquele jogo. Vamos ver, o Vinícius Júnior tem mais 5 jogos aí pra decidir. E provavelmente mais algumas Copas, né? Pelo menos mais uma. Não, mais 2, pelo menos. Não? Ele tem qual o Vinícius deve ter. Porque a gente mais hoje, 2 Copas. Com a fisiologia, a fisioterapia evoluindo da forma que tá evoluindo, certamente vai ter pelo menos mais 2 Copas aí pela frente. Porque esses jogadores que pararam muito cedo, né? Que largaram, assim, pelo menos o alto nível. O próprio Ronaldinho, cara, é o que a gente fala. O Ronaldinho ter jogado 2 Copas só é um pecado. O Adriano ter jogado 1 Copa só. É um pecado. É um pecado. Os jogadores da qualidade deles terem jogado tão poucas Copas assim é triste, inclusive. Principalmente o Adriano, da forma que ele... O Adriano tem a história que o Dunga vai assistir o treino do Flamengo para poder convocar ele para a Copa de 2010 e ele falta o treino. O Dunga em 2010 ele não convoca o Ronaldinho, mas eu não sei nem se o Ronaldinho merecia ter sido convocado em 2010, até porque ele... Ele tava no Milan, né? Não, ele tava no Flamengo. Ou já tava no Flamengo em 2010? Ou ele tinha acabado de ir pro Flamengo. Eu acho que agora eu não lembro se ele vai em 2010 ou em 2011 pro Flamengo.
Mas em 2014, eu acho que o Ronaldinho poderia ter ido, cara. Ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores pelo Galo. Pelo Galo. Ele poderia ter. O Jô foi, o Bernardo foi. Verdade. Naquela Copa. Alegria nas pernas. É. Nossa, traz memórias terríveis. Pô, a gente pode abordar agora, passando pela seleção. Deixa eu, antes da gente Tem mais da alguma seleção, coisa pra não, falar vamos de continuar seleção? falando de seleção brasileira um pouquinho. Deixa eu Depois pegar a mais gente um passa caso. rapidamente pelas outras. Cara, assim, eu vi que você tava brincando ali mais cedo de simular os confrontos. Sim. O que você viu ali? Aquela é na mesma toada, né? E depois de passar pelo melhor Japão de todos os tempos, a gente provavelmente vai dar de cara com a melhor Noruega de todos os tempos. Que é a Noruega do Haaland. Que agora, no momento que a gente está gravando, acabou de ser surrada pela França. O que eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Não sei se é a Noruega que é frágil ou a França que está incrivelmente absurda. Uhum. E aí, esse resultado já joga a França lá pro outro lado, que facilita a vida da seleção brasileira. Agora só a França é só numa possível final, que a gente vai encarar eles. Mas assim, entre pegar a Noruega e pegar a França, eu prefiro pegar a França. É aquilo que a gente estava falando da Suécia. Não tem muito pau de correr. O França ou o Brasil, a gente era o França ou Noruega. Então, pô, a nossa cara. Se bem que tem Brasil e Noruega, a Noruega é a única seleção do mundo que nunca perdeu uma seleção brasileira. É mesmo? Tem esse histórico. Sabe? Mas são 4 jogos. O único confronto em Copas do Mundo. O único confronto em Copas do Mundo deu Noruega. Não sei se você vai lembrar que foi em 98. Aquele pênalti que o Júnior Baiano comete no finalzinho do jogo, que depois ninguém lembra. Ninguém viu, o Galvão critica a arbitragem, que inventou um pênalti. Aí surgiu uma câmera dias depois que mostra o Júnior Baiano agarrando o norueguês dentro da área. E aí ele é expulso e a Noruega bate o pênalti no final do jogo e ganha o jogo. Passando pela Noruega, a gente vai pegar a Inglaterra. Provavelmente deve ser Inglaterra. Uhum. E, amigo, passando pela Inglaterra aí, mano. Aí é Brasil e Argentina na semifinal de Copa do Mundo. E aí esquece. Aí é briga de foice no escuro. Eu confesso que nesse momento eu não gostaria de ter esse confronto. Porque, vamos ser honestos, hoje se a Argentina enfrenta o Brasil, a Argentina é favorita. A Argentina é favorita. Mas assim, assim, opinião particular minha, tá? A Argentina vem sendo muito beneficiada nessa Copa do Mundo. Inclusive pelo caminho que ela vai pegar. O Messi deveria ter sido expulso na primeira rodada, não foi. O que comprometeria toda a campanha da Argentina, porque só o Messi faz gol lá. Ele fez os 5 gols da Argentina até agora. Pô, a Argentina pode pegar Cabo Verde nos 16 avos, aí vai pegar a Austrália nas oitavas, Colômbia nas quartas. Pô, o Brasil é Holanda de 74, é Schumacher na Ferrari, é o Chicago Bulls do Michael Jordan. Só pega pedreira. E o caminho da Argentina até a semifinal é molezinha. Só se acontecer uma zebra que costuma acontecer em Copas, a Argentina não chega nessa semifinal. Cara, seria difícil ser eliminado para a Argentina. Seria bem difícil. Por outro lado, a gente chegaria gigantesco na final. Olhando o copo meio cheio, sem dúvida, né? Tendo tirado a Argentina. Chegaria muito não só grande. da Argentina, tendo tirado a Noruega, tendo tirado a Inglaterra, a Argentina. Eu não quero ser o cara pessimista, não, mas eu prefiro que não seja a Argentina. Eu prefiro pegar o nosso time no Interclasse, todas as fases. Não é? Porra. É verdade. Então, passando pela Argentina, a gente iria para uma final possivelmente com França e Espanha. França, Espanha ou Alemanha. Só molezinha, né? Copa do Mundo, né, Léo? Agora, assim, mais uma vez, falando, né? Dessas seleções, talvez a única que não esteja tão acima do Brasil pelo futebol que tem jogado é a própria Alemanha, né? Mas de resto... A Alemanha, inclusive, perdeu para o Equador 2-1. Mas já tinha o primeiro lugar garantido, então isso não afeta muito os confrontos dela. Mas a Alemanha, antes da Copa, eu coloquei a Alemanha na mesma prateleira do Brasil justamente por causa disso, que a Alemanha não tem mais aquele futebol empolgante que tinha. Nunca teve, na verdade. Em 2014 era um futebol bem correto. Tem o jogo contra a Argélia, né? Que foi antes. Nas oitavas de final, a Alemanha quase cai para a Argélia.
quase cai pra Argélia. E o que aconteceu com o 7-1, acho que, assim, ok. Cara, foi um acidente da história do futebol. Aquilo ali não era pra ter acontecido. Nunca mais vai se repetir aquilo. Foi uma coisa que acontece no futebol. O Brasil, aquele mesmo Brasil pode enfrentar a Alemanha 200 vezes. E se você pegar pra assistir o jogo agora, você vai ver que os jogadores parecem que estão paralisados no campo, assim, ó. Ninguém consegue reagir. Era um negócio muito bizarro, muito esquisito. Sim, sim. Muito esquisito. E eu sou contra o cooling break, mas em 2014, se tivesse o cooling break, o Brasil não teria tomado 7-1. Provavelmente não. Porque os gols começam a sair ali aos 25 minutos do segundo tempo. Se tivesse o cooling break, o Brasil provavelmente não. Ido pro cooling break pelo menos com uns 2-0 só, dava realmente. uma ajeitada na casa. Realmente. Dito isso, expectativa alta pra gente ir pra final? Jogando pelo jogo da Escócia, eu me animei bastante. Acho que o Brasil se torna, até pelos cruzamentos que vão vir agora. A própria Inglaterra, ela tropeçou. Ela empatou em 0-0 com... Deixa eu ver aqui. Ela empata em 0-0 com com Gana. Ela empata em 0-0 com Gana, o Harry Kane perdendo gols que não costuma perder. Se a Inglaterra não ganha o próximo jogo, muito provavelmente a Inglaterra também vai para o outro lado. Então o caminho de Brasil e Argentina fica bem legal. Sim. Só o Brasil tendo a Noruega ali que possa atrapalhá-lo. Mas. Noruega de Haaland, né? Cara, assim, eu também eu acredito que, apesar de todas as minhas ressalvas aqui, eu confio muito no Ancelotti. Sim, parece que ele sabe o que tá fazendo. No Ancelotti. A gente desconfiou dele um pouco, mas eu confio muito. Até pela essa mudança que ninguém esperava, né, cara? Ele botar o Ryan em vez de Luiz Henrique, ninguém concordou com isso. Eu acho que ninguém esperava disso e deu certo. O cara tá treinando todo dia, né? O cara ganhou tudo. O cara não é burro. Muito vitorioso. O cara não é burro. Ele é prejudicado pelo que é o Brasil hoje, né? Pelo que todo o contexto do ciclo que foi. E eu tava vendo, Léo, assim, mesmo que o Brasil não venha vencer essa Copa do Mundo, o ciclo para 2030 tende a ser bem mais positivo. Porque tem o Endrick, tem o Estevão, que não foi nessa Copa, tem o Ryan. A gente tá com uma safra vindo aí, uma safra bem forte. E a maioria desses moleques, o Endrick e o Ryan, o Luiz Henrique, eles já estão jogando a Copa do Mundo. Então eles já vão vir com bagagem para 2030. O Estevão, né? Que o Estevão não foi para essa. Infelizmente o Estevão não, mas o Ryan, o Endrick, o Luiz Henrique, eles vão garantir uma bagagem para vir muito forte em 2030. O Brasil talvez em 2030 chegue muito forte na Copa do Mundo. O grande problema é que a gente ainda continua sem formar lateral e sem formar meia de camisa 10, né? Isso aí é um problema que a gente vai ter que resolver ao longo desse ciclo aí. Porque nos próximos 4 anos. A gente tá formando centroavante, beleza. A gente tá formando ponta, isso a gente forma toda hora. Goleiro também vai ser um problema. A gente forma zagueiro. Mas goleiro não sei, acho que eu nunca parei para pensar. Mas lateral e meia criativo, meia fazendo função de 10, tipo Almada na Argentina, sim. Nós não temos. Esse é um grande problema. Tanto que a gente hoje jogava no 4-2-4, o Ancelotti viu que esse esquema tava fadado ao fracasso e mudou na Copa do Mundo. Mas é isso, a gente joga com muito ponto. Hoje nenhum clube, qual o clube do Brasil que joga com meia, cara? A maioria é 4-3-3. E se você for olhar para os principais meias do Brasil, vários são gringos. Sim. Os principais são gringos, né? O Lúcio Acosta, o Arrascaeta. O do Palmeiras ali que joga na Colômbia. O John Arias. Tu vai esquecer do John Arias. Não vai esquecer do John Arias. Não, mas é um fato, assim. O Botafogo não tem hoje camisa 10. Era mais, o último foi o Almada, que é argentino, né? Aí você vai, no Corinthians. Quem tem função de 10 lá é o Garro, que não é brasileiro, né? Então eu acho que o único time que tem um camisa 10 que é brasileiro é o São Paulo. Que é o que jogava no Mirassol. É Marcos Antônio? Não fui. Acho que é, enfim. Mas fora, assim, a maioria é gringo. Então, assim, isso é meio triste.
Eu não O Brasil sei. meio que se adaptou ao mercado europeu, né? Então, mas eu bato nessa tecla porque o principal atleta, o principal jogador dessa geração, ele era um ponta. E aí o Brasil começou a formar ponta, 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 e ficou nessa, começou a vender para o mercado europeu. Hoje que Começou a exportar e é aquilo, e começou a exportar nossos talentos de ponta, fabricar muito ponta para exportar, e começou a trazer os gringos para jogar de meia. hoje o melhor e único 10 que a gente tem é o Neymar. E o Neymar faz a função de 10 Sim. perfeitamente. Fora ele, a gente tem. Hoje, no meio campo da seleção brasileira, o Bruno Guimarães vem jogando muito bem. E o Paquetá. O Paquetá é o mais próximo de camisa 10 que a gente tem. Depois do Neymar. E assim, o Paquetá, não sei não, cara. Eu falei do Casimiro, mas o Paquetá ele erra umas bolas cara, de campo eu já discordo. que me incomoda um pouco. Eu já discordo. Teve lances assim, teve na estreia contra o Marrocos, na saída de bola, e contra a Escócia ele errou, mas tudo bem que não gerou nada. Mas ele é um cara Mas que ele tenta, errou, ele é um cara que ele errou, tenta. mas ele erra na saída de bola, cara. Uns passes displicentes assim na saída de bola que me incomoda. Eu sei do que você tá falando, que realmente você vê que ele erra uns passes assim, porque ele quer dar uma letra, ele quer dar uma cavada ali, mas ele tenta fazer diferente. Mas ao mesmo tempo ele tá conseguindo dar umas pifadas maneiras, assim, pro Vini Júnior. Sim. Ele tem conseguido jogar, na minha opinião, ele tem jogado bem. Só que de vez em quando ele dá uma irritada mesmo, porque parece displicente. Parece displicência dele. E assim, eu não gosto de jogador displicente, cara. Jogador que erra por querer enfeitar uma jogada me irrita bastante. É isso, cara. Falamos da seleção brasileira. Agora vamos dar uma passada geral aí no que tá te chamando a atenção, de qual seleção também tem. Posso destacar aqui que é a Copa dos Craques, né? Vem se mostrando a Copa dos Craques. Messi e Mbappé estão destruindo o recorde. E é uma curiosidade, que eu acho que é a primeira vez na história que esse recorde vai ser gol a gol, né? Porque são contemporâneos pela primeira vez ali, dois jogadores brigando pela artilharia geral da Copa do Mundo, Messi e Mbappé, Messi com 18, Mbappé com 16, que vão brigar agora gol a gol para ver quem tem esse recorde. O Edgar Miller deteve esse recorde durante anos, aí o Ronaldo quebra, aí 2 Copas depois o Klose quebra, e agora o Messi e o Mbappé estão ali disputando para ver quem vai. O Mbappé ainda tem mais algumas Copas o Mbappé não precisa nem disputar essa, né? O Mbappé é só manter uma distância segura ali. Manter a distância segura, porque ele tem todas as chances de passar com tranquilidade, porque ele Exatamente. É jovem, né? O Harry Kane ficou um pouco para trás, porque empatou com o Gana, um jogo que ele poderia ter feito o gol, não fez. E aí a gente pode falar aí do português que estreou, né? Chegou na Copa do Mundo, né? Às vezes só não pode perguntar pra ele sobre o Messi, né? Mas eu também entendo, pô. O cara vai lá, faz 2 gols, Portugal ganha de 5-0, o repórter quer saber do Messi. A imprensa também. Mas os caras também devem. Agora vamos ser honestos, os caras devem estar de saco cheio disso, né? Cara. São 15 anos que eles estão disputando ali os prêmios individuais, mas são 15 anos que tá um perguntando sobre o outro toda hora. Uma rivalidade besta, cara. Em vez de você aproveitar os dois, imagina o que seria um se o outro não existisse. Com o fenômeno que seria. Não, certamente um sempre puxou o outro, né, cara? Essa disputa sempre foi saudável pra eles dois. Eu acho que ele já tinha respondido sobre o Messi, e o cara veio com outra pergunta, e foi, porra, cara, acabei de meter 2 gols, Portugal ganhou de 5-0, Portugal se recuperou da primeira rodada, e você que fala de Messi, porra. Então eu entendi o ponto dele nesse sentido. A gente pode falar aqui também, o Haaland contra Senegal também faz gol, né? O Haaland também é absurdo, né? A facilidade com que ele faz. Ele gera gol, cara. E às vezes são uns gols bem, bem bizarros, né? Teve um que ele pressiona o goleiro, que a bola bate nele, bate no goleiro. Teve um que ele não dá voleio, ele não chuta, não entendo o que ele fazia, a bola bate na trave e entra. Ele parece desengonçado, mas ele é bom jogador ao mesmo tempo, e ele tá sempre fazendo gol. Cara, ele realmente é curioso. Ele é muito grande, muito forte, né? Sabe, continuando nos destaques, o destaque da primeira rodada, a história mais legal da primeira rodada, que foi a de Cabo Verde, nosso querido Vozinha, foi salvo pelo VAR nessa rodada, né? Sim. Você vê que Cabo Verde pode se classificar. Né? Pode ser. O Cabo Verde, olha só, o Cabo Verde pode se classificar com 3 empates, inclusive. Se o Cabo Verde empata com a Arábia Saudita e a Espanha ganha do Uruguai, o Cabo Verde se passa em segundo com 3 pontos, 3 empates.
Mas eu acredito até que o Cabo Verde possa até vencer a Arábia Saudita e passar em segundo desse grupo, dependendo aí. Vai jogar a bomba no colo de A Uruguai. primeira Copa de Cabo Verde? Primeira Copa Primeira de Cabo Copa. Verde. Eu tava vendo que ela classifica em primeiro no grupo da classificatórias africanas, deixando Camarões para trás. Camarões teve outro também. Ela ganha de 2. É Camarões e mais alguém, só que agora não tô lembrando. Eu tava vendo que Camarões tá numa crise do caramba, que o Eto'o, que é o presidente da federação, tá envolvido com um monte de Pô, eu coisa. tava vendo, cara, foram 10 seleções africanas pra essa Copa. 10. Ficou Camarões e Nigéria de fora. Que são duas grandes seleções africanas, duas seleções tradicionais da África. E o Cabo Verde pode jogar a bomba no colo do Uruguai e da Espanha. Se Cabo Verde ganha da Arábia Saudita, quem perder de o Uruguai se perder tá fora da Copa. E a Espanha se perder, ela passa em terceiro do grupo. Pô, mas o Uruguai merece ser desclassificado. O futebol que o Uruguai tá jogando é muito Cara, eu fraco. vi um dado da seleção uruguaia que eu fiquei assustado. Desde 74, a única vitória do Uruguai sem o Luizito Soares em campo foi em 90. O Uruguai na primeira fase da Copa do Mundo de Muito 90. Que isso, cara? O Uruguai é uma grande seleção. O Uruguai é uma seleção tradicional. E ter esse dado, pô, o que vai fazer agora? O Luizito se aposentou, e agora? Vai depender do Canóbio pra jogar? Mas eu acho que acelerou a aposentadoria dele da seleção foi o Bielsa, né? Ah, mas Ele não, pô, ele foi Bielsa, né? diferente do Messi, por exemplo. Ele foi pra Major League já puxando perna. Ele teve um gol que ele faz na Major League puxando a perna. Sim. O Messi tá postando. Pô, mas será que ele não podia pegar um banquinho ali? Pra jogar, pra entrar? Como Pô, experiência pros caras mais novos. Né? Mas agora a esperança agora a esperança do Uruguai é o Canóbio. E, queridos amigos uruguaios, não queria desanimar vocês, não. Se a esperança de vocês é o Canóbio, esquece, né? A situação ele fez o gol, ele fez o gol. Fez um gol. O primeiro gol de um time carioca na Copa foi o do Fluminense. O gol do Canóbio. E o Plata do Flamengo. E o Plata agora contra a Alemanha. Mas o Canóbio é difícil fazer gol, né? O Canóbio é... Sim, ele falou que estava se preparando para a Copa, fez o gol. Vamos ver aí esse Uruguai e Espanha como é que vai ser. Porque promete ser um grande jogo, né? Porque é trocação franca aí agora. Vale vaga. Não dá pro Uruguai. Não dá pro Infelizmente, Uruguai. Também não dava pro Equador. O Equador ganhou da Alemanha. O Equador conseguiu. A seleção do Equador, ela é uma boa seleção e ela joga mais futebol com sobra do que o Uruguai. Pô, mas o Equador se classifica em terceiro, não é? O Equador se classifica em terceiro. Em terceiro. Mas se você botasse no papel, ninguém acreditava no Equador contra a Alemanha. Não, fato. Mas a gente tá falando de uma Espanha que é melhor do que a Alemanha e o Equador que é melhor do que o Uruguai. Exatamente. Aí chegando na Espanha, a gente teve o Yamal, que eles tiveram que lançar a carta Yamal, né? Dizem que o Yamal gostaria de ser brasileiro. Ele postou uma foto com o bonezinho da seleção brasileira, dando cavada ali. Também gostaria que o Yamal estivesse jogando pela seleção brasileira nesse momento. Mas você vê a diferença, né, cara? Um moleque novo do primeiro jogo que a Alemanha fez, que a Espanha fez, pro segundo, com o Yamal em campo, mostrou completamente diferente, né? Mostrou outra seleção. Saiu daquele arame liso do primeiro jogo para uma seleção contundente e avassaladora. É verdade. Contra a Arábia Saudita. E é importante, né? Porque a Espanha chega como uma das favoritas e joga aquele futebol bem mais ou menos na estreia. E já recupera também o seu favoritinho. Já recupera a confiança, talvez. Já recupera o seu favoritinho, é isso aí. E aí, assim, é meio repetitivo, porque todo mundo fala isso, lembrando que na última Copa, o primeiro jogo... estreia perdendo para a Arábia Saudita. Então, às vezes é bom você ter esse tropeço ali no início para você. Inclusive, a gente pode ter a Arábia Saudita e a Argentina nas oitavas se a Arábia Saudita ganhar de Cabo Verde. Aí o algoz argentino. Já pensou? Seria bom. Seria maravilhoso. Pô, deixa eu falar um jogo que talvez tenha passado despercebido nessa segunda rodada. Que a gente já até falou da vitória do Equador sobre a Alemanha, mas a gente podia passar aqui o empate do Equador com o Curaçao na segunda rodada, que o goleiro Eloy Room, pra mim, na minha opinião,
ele foi melhor do que o Vozinha. Que o Vozinha, sim. Ele fez uma atuação melhor do que o Vozinha. E pra meio que esse jogo passou despercebido. Mas né, é porque o nome do Vozinha é folclórico, né? Folclórico, é caricato. Folclórico, a caricatura pega mais. Pega mais. Mas esse goleiro, Curaçao acaba sendo eliminado da Copa, mas ele teve esse destaque aí no jogo contra o Equador. E ainda o Curaçao ainda conseguiu fazer um gol na Alemanha, né? Conseguiu fazer um gol. Tomou 7, mas fez. Cara, e aí você vai. A expectativa desses caras. Os caras conseguiram um ponto na Copa do Mundo, fizeram um gol na Alemanha. Pô, os caras voltam pra casa como heróis nacionais, pô. O Curaçao não esperava nada dessa Copa. Os caras conseguiram fazer o primeiro gol do Curaçao na Copa, o primeiro ponto. E é isso. Volta pra casa cheio de orgulho. É isso. Uma zebra, cara. Que pra mim foi zebra, tá? Dessa terceira rodada, que tá em andamento ainda, a África do Sul ter ganho da Coreia do Sul e ter se classificado. Eu não esperava. Até pelo futebolzinho que a África do Sul jogou na primeira rodada contra o México. Os caras conseguiram a classificação e jogaram a Coreia do Sul para terceiro lugar. A Coreia do Sul agora precisa de um milagre para se classificar, né? A galera do K-pop deve estar triste. que a gloriosa Coreia do Sul talvez fique na primeira fase. Aproveitando o gancho, os três anfitriões avançaram. Só que o Canadá sai da sua sede e agora vai ter que jogar nos Estados Unidos. Estados Unidos ontem jogou contra a Turquia, né? A Turquia que já estava eliminada. Acho que eles botaram... Estados Unidos e México passaram em primeiro, continuam no seu país. A Turquia deu uma decepcionada, né? Porque a Turquia chegou com... A Turquia eu acho que é o caso da gente olhar para a Turquia e lembrar a Turquia em 2002. Respeitar a Turquia por 2002. Mas eles chegaram grande, pô. Eles chegaram falando que esse futebol todo para respeitar a Turquia, assim, para caraca. Eles chegaram falando que eles não tem que ter medo de ninguém. Realmente, não precisa ter. E foram embora. E foram embora. Era muito jogo, a gente ficou analisando mais a Turquia por 2002 do que qualquer outra coisa. Porque em 2002 eles chegaram, foram até as semifinais. Sim. E foram o terceiro lugar daquela Copa, né? O Marrocos e Haiti no outro jogo do grupo do Brasil. O Haiti empenhado em ajudar a seleção brasileira, uma nação co-irmã, porque o Haiti não tinha levar 2 gols do Haiti. O Haiti não brigava mais por nada e o Haiti chegou a estar ganhando de 1-0 e 2-1 durante o jogo. 2-1. O Marrocos, assim, brigando pelo primeiro lugar com o Brasil e acabou que o Haiti ajudou a gente a conseguir essa primeira colocação. Né? E agora o Marrocos foi lá para outro lado para enfrentar a Holanda agora. É um jogo encardido, né? Eu não acho que é um jogo bom de assistir. Jogo bom de assistir. Inclusive, quem passar de Holanda e Haiti pega a África do Sul e Canadá. É um jogo difícil. África do Sul e Canadá, não. Acho que é África do Sul e Canadá, se eu não me engano. É isso, é África do Sul e Canadá. Não sei se a Holanda é tão favorita contra Marrocos hoje em dia. Vamos ver, né? Porque o Marrocos é a atual semifinalista da Copa. Exatamente. Então, assim, acho que não sei se eu diria que a Holanda é favorita no jogo desse, não. Vamos ver aí. Porque o Marrocos deu trabalho pro Brasil, mas ao mesmo tempo que ele deu trabalho pro Brasil, ele toma 2 gols da Haiti. Acho que a gente conseguiu fechar todos os jogos, assim, com o tempo. Deixa eu ver se mais destaque. Falar de mais alguma coisinha aqui. A gente tem os anfitriões, todos eles se classificaram, como você falou. Estados Unidos e México passam em primeiro. O México continua jogando no México. Estados Unidos, obviamente, nos Estados Unidos. E o Canadá sai do Canadá porque passou em segundo. Dos 3, quem joga melhor? Mas o futebol, como que parece, é o norte-americano. Apesar de ter perdido ontem, perdeu ontem para a Turquia, né? Mas aí já estava classificado em primeiro, já não queria nada. Já botou o jogador reserva também. O México passa invicto, passa com 100%, mas eu não... Destacar o jogo do México, a entrada do goleiro Ochoa, que foi emocionante, não sei se chegou a ver. O Ochoa chega para jogar os minutos finais ali do jogo, e ele dá um chutão, bate um tiro de meta, que sai o gol do México. Foi maneiro pra caramba, assim, ele se torna o goleiro a jogar 6 Copas e empata em número de Copas com Cristiano Ronaldo e Messi. Cristiano Ronaldo se torna o único jogador a marcar em 6 Copas do Mundo consecutivas. Eu duvido o Cristiano jogar mais Quebrou o recorde, né? O único jogador no mundo, na história, a marcar em 6 Copas do Mundo. Esse é um recorde difícil de ser batido. Vai ser. Porque o Messi jogou 6 Copas e não fez gol. E aí a gente fala, não fez gol em 2005. Não, o Messi não fez gol em 2010. Porque você pode ter... Já era o Messi. Exatamente. Mas você pode ter alguns jogadores jogando 6 Copas.
Mas você jogar 6 Copas e fazer gol em todas Fazer elas... gol nas 6 Copas Por exemplo, o goleiro geralmente tem uma carreira mais longa, então você pode ter outros goleiros fazendo 6 Copas, se conseguir ter um alto nível. Agora, agora o goleiro não vai fazer gol, né? Então, assim... Sei que seja o Rogério Ceni. Porra, vai fazer em 6 Copas? Mas você deu um pênalti de uma falta ali, sei lá. Pode acontecer. Então, assim, esse recorde especificamente vai ficar com o Cristiano Vai ficar Ronaldo com o por Cristiano muito Ronaldo. tempo. Ele bateu outro recorde também, que foi o jogador mais velho a fazer 2 gols. Apesar que a gente tem o Mbappé aí, né, cara? O Mbappé já tá na terceira Copa dele, né? Terceira Copa. O Mbappé já tá na terceira Copa dele e ele fez gol em todas as Copas até aqui. Mas isso significa que pelo menos tem mais 8, 12 anos de... que esse recorde vai ser do Cristiano Ronaldo. Mas pelo menos isso. Pelo menos isso aí. Pelo menos 12 anos. Não, Daqui a 12 anos. O homem realmente é uma máquina. Ele é, assim, ele é o quebrador de recordes. Ele e o Messi, eles destruíram os recordes do futebol. O futebol é antes de Cristiano Ronaldo e Messi, outro. Exatamente. Eles amassaram. Não ganhou uma Copa. Pode ser que ganhe essa. Não acho impossível, porque Portugal é uma boa seleção. Apesar da crise que tentaram inventar lá, né? Não acho impossível. Mas convenhamos que é muito mais fácil você ganhar uma Copa do Mundo com a Argentina do que ganhar uma Copa do Mundo. É o que eu Portugal, falo, né, o cara? Messi tira a Argentina da fila. O Cristiano Ronaldo coloca Portugal no mapa do futebol. Exatamente. A Argentina já era alguma coisa antes do Messi. Portugal não era nada antes do Cristiano. Então tem essa equivalência, né? O feito do Messi é grandioso. Ele tirou a Argentina da fila de quase 40 anos. E o Cristiano Ronaldo ele coloca Portugal no mapa do futebol. Portugal nunca tinha ganho nada. Portugal ganha 2 Nations League com ele e uma Eurocopa. Isso é um feito absurdo. Você vê os artilheiros, assim, ele se torna o maior artilheiro da história das seleções, em todas as seleções. Ele é o cara que mais fez gol pela sua seleção nacional, o Cristiano. O Messi eu acho que tá em segundo, porque é absurdo. Os caras são... Quando um tá em primeiro, outro tá em segundo, e assim vai. Todos os recordes do futebol, eles estão ali brigando cabeça a cabeça, cara. E o Messi com 5 gols nessa Copa, o Cristiano Ronaldo realmente devia estar incomodadíssimo. Pra você, quem vai ser o craque dessa Copa do Mundo? É difícil, cara. Não consigo. Pela primeira fase, é difícil você cravar um craque, pô. Vinícius Júnior no Brasil, Messi na Argentina, Cristiano em Portugal agora, Harry Kane, Mbappé na França. É difícil você chegar e gravar. É a Copa dos craques, pô. Tá todo mundo jogando em alto nível. Todo mundo. Eu não consigo cravar quem vai ser, não, pô. É verdade. Espero que seja alguém do Brasil. Eu espero que seja o Vinícius Júnior. Espero que seja o Vinícius Júnior. Bom, acho que a gente conseguiu passar por todos os jogos. Passando pelos principais jogos. Principais, é claro, por todos as principais curiosidades da gastamos mais tempo com a nossa seleção, que é o nosso principal foco mesmo. Temos alguns assuntos, mesmo em Copa do Mundo, o futebol carioca tem algumas novidades, né? Balançou aí o mercado. Thiago Silva retornando, voltando pro Fluminense. mais uma vez, voltando para casa, né? O Thiago Silva, na minha opinião, ele foi meio malandro, Thiago. Você foi, vou sair do Fluminense, vou lá pro Porto, ver se eu consigo uma vaguinha na Copa. Não conseguiu uma vaguinha na Copa, vou lá pro Fluminense, termina a minha carreira mesmo. Mas não seria mais fácil ele conseguir essa vaga na Copa? Mas aí você você tem que ver como funciona a cabeça de Thiago Silva. Porque o que deixou aparecer é isso, né? Que ele sai do Fluminense no início do ano, assina com o Porto, joga 6 meses lá e volta pro Fluminense. Eu achei meio bizarro isso aí. Ficou estranho, não ficou? Ficou bem estranho. Eu acho que ele foi pro Porto pra tentar cavar uma vaguinha dele na Copa. Mas é aquilo que você falou. Eu acho que no Fluminense, jogando esses 6 meses, jogando 6 meses de Campeonato Brasileiro, talvez ele pudesse ter chamado mais atenção do Ancelotti do que... Porque, assim, eu não acompanho o Campeonato Português. O Campeonato Português talvez seja o que menos seja acompanhado aqui no Brasil. E não é só por isso, né? Ele já estava no Fluminense, já estava adaptado ao Fluminense, ele já tinha feito um campeonato de destaque, ele já vinha sendo o principal zagueiro do Fluminense, porque isso não é difícil, mas beleza, ele era o principal zagueiro do Fluminense. E ele conseguia dar alguma segurança para a defesa do Fluminense. Sim. Que depois que ele sai, vira uma desgraça, né? O Fluminense toma gol todo jogo. E eu acho que o Freitas vai sair também, arrumou no bastidores, não nada confirmado. E até brinquei num grupo de amigos, eu falei, cara, eu acho que o Thiago Silva botou isso no contrato. Eu só volto se o Freitas for embora.
Porque o que ele sofreu com o Freitas ano passado foi brincadeira. O que ele dava esporro no Freitas na zaga era brincadeira, irmão. É verdade, é verdade. Mas é isso. Teve alguma notícia de outros clubes? Tem. A queda de Renate. Queda de Renate e o Vasco quer pegar o treinador do Botafogo, quer roubar o Franklin Carvalho, rapaz. Olha só, mano. Então os bastidores do futebol carioca estão movimentados durante a Copa do Mundo. Sem falar na parte administrativa do Botafogo, continua aquele caos, né? Eu acho que Não tinham derrubado mas o desembargador voltou, derrubou a decisão da corte arbitral e o Texo, teoricamente, teria voltado ao comando da SAF. Então tá uma briga danada. Uma confusão danada. danada. E a Copa do Mundo acaba ofuscando muito isso, né? Então a briga vai ser... A Copa do Mundo, tanto que você for olhar as notícias, você não vê muita novidade. Não vê nada. Não vê muita novidade, além dessa que realmente apareceu, e agora a questão do Franklin Carvalho, que muito provavelmente também isso esteja pesando justamente essa mudança de direção do Botafogo, né? Porque quando você troca a direção, o treinador fica pensando, será que eles vão me querer? Porque quem contratou o Franklin foi o Texto. Então, ele parece que tem alguém no Vasco que é conhecido ou amigo do Franklin e que ele foi ouvir o Vasco. Então, se ele foi ouvir, ele tá pensando em ir. Que loucura! Acho que só o Flamengo, aqui no Rio, acho que só o Flamengo tá sem novidades ainda. Vendo o Vini Júnior fazer gol na Copa, vendo o Paquetá também jogando bem, pelo menos na minha opinião. O Plata fazendo gol. Rapaz, eu fico com pena dos rivais do Flamengo daqui a 5 anos, quando o Vinícius Júnior voltar. Se tá ruim agora... E o Vinícius Júnior vai voltar nada, Se rapaz. tá ruim agora pra secar o Mengão, imagina daqui a 5 anos. Bom, rapaziada, pra gente fechar... só, você já tá caminhando pro final, eu queria deixar aqui uma reza, um apoio ao Parreira, né? Técnico tetracampeão do mundo, tá internado no hospital. Teve uma melhora agora e desejar forças à família, forças ao Parreira, que ele vai sair dessa. Se Deus quiser, vai sair mais forte dessa aí. Temos uma Copa do Mundo, Parreira. Copa do Mundo sem você não existe. É isso aí. Parreira muito vitorioso na nossa seleção. Que se recupere. E pra gente fechar, palpite pro jogo contra o Japão. 2-0 o Brasil. Vinícius Júnior e Matheus Cunha pra manter. Só pra manter os dois ali fazendo gol. É isso. 2-0 o Brasil. É isso. Vamos ganhar essa Copa, vamos ganhar esse jogo, vamos passar para a próxima fase. E melhorando gradativamente, a gente vai chegar na final. E na final, quando verem a seleção brasileira do outro lado, seja lá quem for, vão amarelar e vai dar Brasil. Fechamos mais um episódio. Obrigado por quem assiste, por quem vai assistir ainda. Tamo junto e até a próxima. Não deixa de curtir o canal, segue lá em todas as redes sociais e rumo ao Hexa Brasil. Vambora. Valeu!